Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho, crescendo na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Espero que esse estudo esteja abençoando a vida de vocês e que assim vocês estejam aprendendo mais ainda os ensinamentos de Jesus e da história do começo da igreja. Tu é o meu Salvador, nele sou. Então, meus amores, hoje para a nossa quinta lição, nós temos o título Fiel até a morte. Naquele tempo, a igreja não parava de crescer, os apóstolos estavam com o Espírito Santo e seus corações estavam cheios de coragem para falar da mensagem de Deus. Mas haviam pessoas, os líderes dos judeus, as pessoas religiosas daquela época, não gostavam nem um pouco dessa mensagem, nem um pouco dos milagres, nem daquilo que os discípulos podiam fazer. Então, eles prenderam Pedro e os outros discípulos na cadeia. Deus mandou um anjo para que libertassem eles. E no outro dia, bem cedinho, eles estavam no templo pregando a mensagem, pois o anjo havia dito para eles que eles continuassem pregando a mensagem de Jesus. E foi isso que aconteceu. Eles foram para o templo e continuaram pregando. E nesse momento, os líderes religiosos, que foram os responsáveis pela prisão deles, mandaram guardas ir lá na cadeia para trazê-los. Mas quando os guardas chegaram lá, viram que tudo estava trancado, mas os prisioneiros não estavam lá. Então veio um homem e disse assim: olha, os prisioneiros, as pessoas que estavam aqui, estão lá no templo falando a mesma mensagem que eles estavam antes. E nesse instante eles foram lá atrás de Pedro e João e levaram novamente para a cadeia. E ele disse assim para eles: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. E nos querem tornar desculpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então eles ficaram mais irritados, mais furiosos com essa declaração dos discípulos, pois eles não queriam que eles pregassem de Jesus. Então a perseguição estava cada vez mais complicada naquela época. E houve também um homem de Deus que era diácono. O seu nome é Estevão. O diácono tinha algumas funções muito importantes. E essas funções estavam ligadas à ação social, cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, dos órfãos e dos necessitados. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e humilde. E ele abençoava muitas vidas naquela época por meio da sua própria vida. E naquela época, muitos líderes judeus ficaram enfurecidos também com a vida de Estevão. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles pagaram muitas pessoas, muitos homens, para dar falso testemunho de Estevão, falar mentiras, coisas que não eram verdades. Falar que Estevão estava dizendo que Moisés pregava contra Moisés e contra Deus. E na verdade não era isso que acontecia. Ele abençoava a vida das pessoas, ele falava de Jesus. Então essas pessoas mentiram e falaram que Estevão estava dizendo coisas contra Moisés e contra Deus. Então, no meio daquela confusão toda, no meio do tribunal, Estevão poderia negar Jesus, mas ele não optou por isso. Na verdade, ele defendeu Jesus e contou várias coisas acerca da palavra de Deus. E eles ficaram cada vez mais enfurecidos. Os judeus ficavam muito insatisfeitos com essas declarações verdadeiras de Estevão. O juiz decretou que ele deveria ser morto por apedrejamento. Então, aquelas pessoas apedrejaram Estevão, machucaram Estevão. E Estevão estava nessa situação muito difícil. E no momento já quase de sua morte, ele disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E ele, olhando para os céus, viu Jesus esperando ele em pé, lá nos céus.
e ele estava como uma figura de um anjo. A Bíblia diz que Estevão estava muito descansado. E esse é o testemunho que a Bíblia nos conta deste homem e que nos enche o nosso coração de muita emoção, pois Estevão estava cheio do Espírito Santo. Eles não faziam isso simplesmente por eles mesmos, mas era o Espírito Santo que dava essa coragem para dar testemunho de Jesus e não negar de nenhuma forma a fé em Cristo Jesus. Então, crianças, no nosso país nós temos essa liberdade de falar de Cristo. Nós devemos aproveitar as nossas oportunidades todos os dias para falar do amor de Deus para quem nós tanto amamos, para nossa família, para nossos conhecidos, os nossos amigos, e assim dar um bom testemunho de Cristo nas nossas vidas. Então, o nosso versículo é: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, esse é o nosso versículo, essa foi a nossa lição de hoje. Nós nos encontramos no nosso próximo encontro para nós discutirmos sobre a nossa lição no sábado, tá bom? Beijos, fiquem bem!